Olá pessoal, bem-vindo a todos, bem-vindo ao Future of Digital Health, mais um capítulo do nosso MediaCast de áudio e vídeo da plataforma Saúde Business. Um grande prazer, meu nome é Guilherme Hummel, eu sou coordenador e curador e host dessas 12 semanas que a gente vai passar aqui nos próximos três meses. O projeto é uma realização em conjunta entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Market Latam, que vocês sabem que é talvez a maior organização de eventos corporativos do mundo. E no Brasil ela promove a Saúde Business, Fórum, a Feira Hospitalar e o Healthcare Innovation Show. Eu tenho um monte de gente aqui me controlando, tá? Para ver se eu falo errado ou não. Vocês vão ficar tranquilos. Eu sou um pesquisador. Eu e o Shaw somos pesquisadores, não somos apresentadores. Eu tenho que agradecer muito aos parceiros nossos nesse projeto de 12 semanas, que é a DGS Brasil, o Grupo Daedalus, o Grupo Fleury, a InterSystems e a Salesforce. Sem eles a gente não conseguia realizar isso que a gente vem planejando há muitos meses, e graças a eles e graças à Informa a gente tem a possibilidade de fazer em conjunto. Eu tenho a honra de ter aqui um dileto amigo, talvez uma das pessoas mais influentes na área de saúde conectada do Brasil. Eu tenho certeza que se eu for analisar histórico, ele é o mais influente. Tá certo? É o professor Dr. Shao Lung, vocês conhecem o N, presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, e é chefe da disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não precisa fazer nenhuma apresentação dessa, tá certo? Vocês estão cansados de saber quem é o Shao. O Shao vem aqui hoje para discutir a saúde conectada, o futuro da saúde conectada, para onde a gente vai, quais são os mecanismos que a gente tem de abordagem. E como a gente já falou várias vezes aqui, o futuro vem do futuro. Quer dizer, o Shao está aqui porque ele, de certo modo, ele está lá na frente, ele está sempre vendo mais do que a gente vê. Quer dizer, ele está tão imerso nisso, faz tão parte da vida dele, que ele, além de influenciador do processo, ele é um participante ativo das transformações que estão ocorrendo no setor. Shao, prazer enorme ter você aqui. A gente não conseguiria fazer uma oficina de estudos sobre o futuro da saúde conectada se não fosse por você. Bem-vindo pela tua presença. Grande abraço. Guilherme, é uma grande honra, um grande prazer, principalmente conversando com você como um filósofo, né? Você não é nem só pesquisador, de filosofar o que são as tendências, os caminhos pelos quais nós temos que caminhar na área de saúde. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui com você. Não sou filósofo. Eu não tenho essa pretensão toda, embora eu ame a filosofia, a sociologia. Enfim, eu ontem, não sei quando, no primeiro dia do Mobile World Congress que ocorreu lá em Barcelona, eu fiquei sabendo de uma notícia muito interessante. Eles começaram o evento, sabe, o evento de tecnologia das operadoras de telecom, e eles começaram o evento dizendo o seguinte: em 2030, chega oficialmente no mercado europeu 6G, tá certo? E chega aí com 1 terabyte por segundo de velocidade, que é 10 vezes superior ao 5G, que a gente mal está começando a conversar sobre isso. E aí, junto com essa conferência, veio o ministro da Inovação da Índia e falou que em dezembro de 2024, 100% da Índia está conectada em 5G. Isso é o pano de fundo que eu abro aqui para a gente pensar um pouco sobre vários fatores que são transformadores no futuro da saúde conectada, no futuro do que a gente costuma chamar de saúde digital, e que possivelmente esse termo é um termo datado, esse termo talvez não tenha mais sentido. Quer dizer, daqui a 10 anos não vamos estar falando em saúde digital. Pode ser que tenha outro neologismo qualquer, mas a gente vai estar falando de saúde, porque isso é como se falar em saúde médica. Quer dizer, médico já está embutido no conceito de saúde. Então a gente vai trazer. Eu trouxe algumas reflexões para você nos ajudar, né? Essa das reflexões é sobre a nomenclatura
do contexto de saúde digital, teleconsulta, virtual consultation, enfim, todas essas coisas que surgiram. Mas uma delas tem um impacto direto na cadeia de saúde do futuro. Ela tem uma enorme propensão de ser disruptiva. Quer dizer, além de ser um elemento não resolvido ainda neste momento, no presente, né? Ele, quiçá, tenha com a própria entrada de novas ferramentas de inteligência artificial, novas ferramentas disruptivas, que é a remuneração médica. Quer dizer, qual é o contexto que nós vamos assistir nos próximos anos de transformação digital também, no que se refere a esse tema. É um tema delicado, parece um cristal esse tema. A gente parece que não pode falar sobre isso na saúde, que é a remuneração médica. Nós já temos aí uma geração pré-digital. E nós temos, desde a Covid, uma geração que já está fazendo remotamente acesso à cadeia de saúde, seja numa teleconsulta, seja num bate-papo, enfim. Só que ainda está em wait, né? Toda a questão remuneratória que envolve não só o médico, como todas as falanges que fazem parte desse contexto. Então, eu queria que você nos trouxesse qual é a sua abordagem sobre o que vem à frente, né, o porvir na saúde conectada, mas, acima de tudo, nesse entroncamento delicado de custeio, não só de preço, mas de custeio, né? Como é que eu vou levantar custeio? É muito mais fácil se levantar custeio quando você faz um atendimento médico, você sabe quanto o médico vale, quanto ele ganha e tal. De repente, eu tenho um novo éter, um novo ambiente, que é o ambiente digital, e que, de certa forma, vai cada vez crescer mais. Qual é um pouco da tua visão? E me fala também sobre essa questão da palavra saúde digital, que eu amei. Tá ótimo. Então, Guilherme, a primeira coisa, eu só queria pôr um pensamento. O 5G não é o suprassumo de nada. Ele é apenas uma transição. A cada 10 anos, nós temos uma troca de 1G. Isso quer dizer, 5G entra em 2020, ele desaparece em 2030. Em 2040, teremos 7G e assim por diante. Isto, se você olhar para o passado, a cada 10 anos, tem esse ciclo e incorpora novos recursos de interatividade. Né? Então, eu acho que o 6G ele vai trazer outros conceitos, o 5G é apenas uma transição acenando para toda a questão holográfica, várias outras coisas melhores. Eu acho que nós precisamos acelerar aquela expressão que o Eric Topol criou, criativa destruição da medicina. Por quê? No momento que a sociedade transforma, nós não podemos usar os modelos anteriores. Então, nós temos que remodelar. Portanto, estamos numa fase até 2030 em remodelar o que é saúde. Eu vou usar algumas coisas, eu vou ser um pouco polêmico. Hoje, que triste isso. Hoje nós não temos exatamente plano de saúde. Nós temos plano de cobertura de eventual sinistro, doença. Não existe infração saúde, como dizem. O que existe é infração de cobertura de doença. E isso só vai crescer, porque na medida que você vai incorporando tecnologia, só cresce. Vai prolongando de 6 em 6 meses a vida das pessoas e assim por diante. A infração saúde não existe. Então, existe infração doença. Infração saúde, para manter você com uma boa qualidade de vida, orientar adequadamente, fazer atividades, entre outros, isso não tem uma infração. Então, aqui eu quero já causar uma cisão. Com a entrada da tecnologia, nós temos que enxergar 2 campos. O campo que é de cuidar de doentes e trazer de volta à saúde. E o campo da manutenção permanente do estado de saúde e evitar que fique doente. Então, são 2 campos. Esse, que vão chamar de saúde propriamente dita, nós estamos em fase amadora. Muito amadora. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, não se deve discutir telemedicina, telesaúde, saúde digital. Talvez nós tenhamos que pensar em algo mais ousado. E eu estou trabalhando num projeto de cidade da saúde e estilo de vida. Aí nós chegamos a um outro conceito. Cidade da saúde e estilo de vida
entrando com o conceito das moradias inteligentes e conectadas. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com saúde conectada? Tudo. Tudo porque nós não vamos, a partir de 2030, estar centralizado nos hospitais, consultórios e clínica como o núcleo principal de cuidados. Nós vamos começar a trabalhar no chama saúde conectada, distribuída. Possivelmente, as clínicas, os hospitais, vão ser os centros de gestão da distribuição desse cuidado para dentro do domicílio. E o domicílio estando conectado, eu consigo permear nos telemulticuidados. Então, esse é o primeiro ponto que vamos entrar na fase da saúde distribuída dentro de um contexto das cidades, da saúde e estilo de vida. Uma outra coisa que nós temos que trabalhar, não é só médico, é todas as profissões de saúde. Então, vou ter que lidar com a parte medicamentosa, com a parte nutricional, com a parte de atividade física, entre outros. E a isso eu chamo de telesaúde integrada e telesaúde de estilo de vida. Então, essa é uma tendência que ele tem que correr muito mais rápido que a tecnologia, porque isso são métodos. A tecnologia, ela é perecível e renovável rapidamente, mas se nós não soubermos usar corretamente, ela é inútil. Ela só gera uma camada a mais de custo, né? Então, eu preferia dizer, não estamos discutindo sobre o modelo digital. Estamos discutindo sobre um novo ecossistema de estilo de vida. E esse estilo de vida envolve o cuidado com a doença, agilizando o processo, e o cuidado com a saúde, mantendo uma sociedade altamente produtiva e saudável. Embora, né? Eu não sei se isso está claro. Aliás, como é que você faria para deixar claro esses dois vieses para o usuário, para o paciente? Na cabeça dele, ele imagina tudo a mesma coisa. Quer dizer, ele imagina que ele entra numa financiadora de seguro-saúde e vai lá e faz, e para ele esses mundos estão... Quer dizer, primeiro que eu acho que esse mundo aqui do autocuidado e da promoção à saúde, não sei se ele está... Como você vê o convencimento, a alfabetização do paciente na diferenciação desses dois fatores? Monetização. Assim, Isso. queira sim, queira não, tudo é baseado em monetização. Isso. Eu diria para você o seguinte, as operadoras de saúde, elas aumentam muito o preço por causa do sinistro. Isso. Mas no momento que você consegue diminuir o sinistro pela metade, ele pode não aumentar o valor. Ao não aumentar o valor, ele aumenta a quantidade de pessoas cobertas para manter aquilo. Então, esse é um ponto. Então, eu diria, eu estava num debate no ano passado com algumas pessoas de liderança de saúde, numa discussão, eu disse, olha, o negócio, eu disse, é acabar com a fila. E no início algumas pessoas me contestaram, diziam, não, Chão, não. O importante não é acabar com a fila. O importante é que a fila ande. Ande rápido e ande. Eu falei, não, eu acho que tem que acabar com a fila. E aí entrou num embate. E depois de um mês, a própria pessoa que disse que o importante é que a fila ande, disse, o Chão tinha razão. Mas aí você pode dizer, mas como se acaba com a fila? Quando a tua estrutura assistencial tem a capacidade de atender diretamente na mesma quantidade das pessoas que se adoecem. Mas como é que você reduz as pessoas que se adoecem? Promovendo a saúde, dando estilo de vida. Então, essa é a grande cadeia. E ao falando, estimulando até economicamente para que ele promova. Inclusive, isso reduz o sinistro. Então, eu vou dar um exemplo, Guilherme. Vamos supor, será que é bom eu cobrir chance de um idoso ficar demente? Quanto custa? Eu tenho que pagar cuidadores, eu tenho que fazer uma série de cuidados. Eu acho que eu prefiro que a pessoa não fique demente. Aí você vai dizer, mas como que uma pessoa não fica demente? Bom, em 2019, a Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que o músculo produz um hormônio chamado irisina.
E a irisina protege contra Alzheimer, então atividade física. Isso. O segundo, para cada 10 decibéis de redução de acuidade auditiva, aumenta em 27% de chance o risco de vir a ter demência. A redução do sono fisiológico aumenta a chance de ter demência. O não cuidado da tua pressão arterial provoca micro-AVCs assintomáticos que gera atrofia cortical do córtex. Uma outra coisa, também viram... E aí você vai reduzindo isso. Os riscos, as chances, né? É. A outra coisa, se eu reduzo depressão, eu reduzo o isolamento, então eu reduzo novamente a demência, e também comprovar uma outra coisa. Eu vou fazer um convite, nós devíamos fazer curso de empreendedorismo sênior, à distância. E eu vou dizer por quê? Porque provaram que um adulto submetido a 3 ou 6 meses de educação intensa, o padrão cortical muda. Ele fica mais flexível. E você diz, que tal nós fazermos isso como uma puríssima estratégia de redução? De Estado, né? É. Aí sim, se você consegue reduzir em 60%, 70% a chance de demência, corta o custo. E é aí que nós temos que profissionalizar. Então, eu estou tentando criar o conceito da telesaúde de estilo de vida. Deixa eu fazer aqui um break, porque eu preciso fazer um break. E eu precisava lembrar daqui dos nossos parceiros que estão nos acompanhando agora e que vão estar presentes aqui em algumas das sessões, né? A DGS Brasil, que pertence ao grupo Dédalus, né? É uma provedora líder de soluções de diagnóstico e gestão hospitalar. Vamos ver se ela participa desse projeto que você se referiu na Europa, né? E é um dos maiores provedores de soluções de diagnóstico médico no mundo. Com sede na Itália, possui atuação mundial em mais de 40 países e cerca de 6.600 colaboradores. A empresa tem como área de pesquisa e desenvolvimento quase 2.500 profissionais, pesquisadores, médicos, enfim, e é considerada hoje uma das maiores organizações da Europa. E, por outro lado, a Salesforce, que também vai participar conosco, que nos ajuda, vai conversar muito sobre automação na área de saúde, é líder mundial em gestão de relacionamento com o cliente, oferece soluções para a área de saúde, várias, tem clientes no mundo inteirinho, que permite que suas equipes obtenham uma visão única e conectada do paciente, como nós estamos conversando, unificando equipes de atendimento, registros eletrônicos, fluxos de trabalho e muito mais do que uma única plataforma. Deixa eu aproveitar e voltar ao questionamento. Você se referiu muito na questão da remuneração, de você separar em 2 eixos diferentes, né? E cada um terá uma precificação separada de acordo com registros e formas de cálculo separadas. Eu estou plenamente de acordo com você. Quer dizer, aqui atenção à ANS, hein? Presta atenção nessa conversa aqui, tá certo? Porque ela precisa urgentemente, ou o Congresso, qualquer um, precisa urgentemente ter uma postura, uma atitude de flexibilização nos acordos da saúde suplementar, tá certo? Para permitir coisas como o que o Shaw está falando aqui. E isso já vem acontecendo em muitos países, tá? Não é só no Brasil que vai acontecer. Agora, pensando ainda no futuro, eu faço a seguinte pergunta para você. Vamos imaginar que a gente consiga ter, eu acho que a gente vai ter, porque se não houver essa separação de modelos de financiamento, né, vai quebrar. Você acompanhou aí os dados da saúde suplementar nos últimos anos, meses, né? E você vê que eu não vejo solução para isso se não houver um mecanismo que leve em consideração essa postura do paciente ter diante da doença e ter diante da saúde. Agora, ainda sobre o interno à cadeia de saúde, como é que você se posiciona, como é que você acha que o médico deve entender? O médico como gestor, como líder, dentro de hospitais, dentro de laboratórios, e o médico como atendente, o médico como um agente de consulta. Outro dia você me falou que a consulta não é o centro da cadeia de saúde, eu fiquei
maravilhado com isso. Você podia até explicar um pouco sobre isso. Mas como você vê o impacto dessa transição de uma precificação e de uma monetização que não está baseada simplesmente na querença? Hoje é querença, né? Você liga para um médico e ele fala assim, olha, eu cobro tanto. Por quê? Como? Da onde você tirou isso? É só ou prestígio, ou localização. Como você vê essa atitude de separação, né, dentro da cadeia da comunidade médica? Talvez nós tenhamos que mudar a formação curricular do médico, tá? Hoje, estamos formando médico muito tecnicista, com intervenções medicamentosas, e não médico que saiba fazer uma análise global, e não médico que enxergue que aplicar os seus conhecimentos da fisiopatologia em prevenir riscos e agravo seja algo estratégico. Então, a primeira coisa é promover uma mudança dentro da graduação. E como que se muda? Talvez ao inserir uma matéria sobre telemedicina e telesaúde, o grande foco não é a telemedicina e telesaúde, considerando que a telemedicina e telesaúde, para abordagem da doença, já está nas partes. Teledermatologia é dos dermatologistas, teleoftalmo é dos oftalmo. O Topol, o Eric Topol, disse que devia ensinar custeio, né, a precificação na escola de medicina. Sim. Então, essa precificação que você tem que trazer é como se aumenta a eficiência. A sua remuneração é pela eficiência obtida na recuperação da doença, Uhum. né? Mas a telemedicina como matéria tem que ser visto como linhas de cuidado. Linhas de cuidado, saúde, cidades da saúde e estilo de vida, e como gerenciar e garantir um trabalho, digamos, multiprofissional ou integrado para o monitoramento. Então, é por isso que a teleconsulta é algo pequeno. O telemonitoramento é muito mais importante que uma teleconsulta. A implementação de um estilo de vida é muito maior do que apenas a prevenção, porque o estilo de vida, ele determina vários aspectos comportamentais. Nutrição, hoje, é um dos pontos importantes. Algumas pessoas dizem, mas por que eu não me alimento bem? Depende se você realmente se alimenta com muitos alimentos ultraprocessados, com componentes químicos, você vai estar plantando novas doenças, tá? Então, eu acho que o médico, ele precisa ter, dentro da carga curricular, uma mudança. Isso também tem que gerar uma remuneração digna. E a remuneração é pela redução de sinistro. Mesmo numa indústria. Aí você pode dizer, um médico do trabalho. Mas você vai aferir a jornada do paciente? Sim, a ideia de um monitoramento, aí sim entra um outro ponto. Qual é o grande poder da inteligência artificial? É formar um bom data lake com a doação das pessoas e fazer a preditividade. Então, nós temos que entrar até 2030 na chamada saúde preditiva. Então, quem for especializado em telemedicina e telesaúde vai estar trabalhando com a saúde e a medicina preditiva com as intervenções de uma abordagem integrada. Então, você vê que não é porque a telemedicina e a telesaúde para a doença não é do escopo da telemedicina que a telemedicina desaparece. É preciso se reinventar. Aí sim, tudo que nós tivermos de inteligência artificial, isso vai ajudar muito. Uma outra coisa que eu vejo, na medida em que vier o 6G, a robótica de telepresença vai ser mais comum. Embora eu acho que até 2017, 2018, a telepresença vai ser o nosso dia a dia. Como se incorpora isso dentro de uma casa inteligente? Como se implementa isso como uma estratégia de humanização? Então, você vê quantas coisas que nós podemos construir caminhando ao lado da tecnologia. E é isso que eu vou chamar de saúde conectada.
A saúde conectada não olha a tecnologia apenas. Ela vê o que há de bonito na tecnologia para inserir no ecossistema comportamental, tá? E aí é que eu chamei de saúde distribuída. Então, esse é o lado de uma nova corrente que nós temos que colocar. E, por último, a quem que nós colocamos isso? Que tal as construtoras de novos prédios residenciais? Que tal nós trabalharmos na área de saúde com a arquitetura wellness, para desenvolver todo um conceito do estilo de vida que, inclusive, mercadologicamente, para as construtoras, são interessantes. Os novos centros empresariais poderiam também ter essas concepções. Então, eu diria que, mais do que a saúde conectada, nós teremos a possibilidade de acionar uma cadeia social grande envolvendo a construção civil. Quer dizer, de certa forma, você imagina uma transversalidade, isto é, a saúde pegando todas as camadas da indústria, né? Seja na área de mobiliária, seja na área de construção, seja na área médica, mas seja também nas áreas jurídicas, nos modelos acadêmicos, educacionais. Quer dizer, esse é um projeto ousado, né? Para um país que não sabe nada sobre formatação de ementas escolares, tá certo? Para ser bem simplório. Deixa eu te perguntar uma coisa, Shawn. Nós temos entrando aqui no 5G, em São Paulo já tem alguns lugares e tal, e eu recebi um relatório dizendo que vai chegar ao Brasil, durante o ano 2023, uma média de 10 a 17 novos gadgets, só na área de saúde. Né? Você está animado com isso, com 5G, sendo capaz de pegar essa casa monitorada? Você te anima em relação a isso, ou você acha que é modismo, que é passageiro, que é simplesmente mercadológico? Dentro da conceituação, te anima a ver as propostas que 5G pode trazer para o universo sanitário? Bom, primeiro que eu acho que é um potencial, mas eu acho que 80% é modismo. Eu vou dar um exemplo. Um relógio inteligente que detecta arritmia. Ele é importante? Não, ele é interessante. Mas em 80% das pessoas isso vai gerar ansiedade. E é inútil. Porque e aí vai ter arritmia. A arritmia faz parte e o corpo recompensa. A recompensa no sentido de recompensar clinicamente e volta ao normal. Então, para que serve um relógio inteligente que detecta arritmia? Por exemplo, ele é interessante para idosos, crônico, né? Idosos com insuficiência cardíaca, idosos acima de 60 anos, com insuficiência cardíaca. A detecção de arritmia e a sua intervenção reduz em 35% a taxa de internação. Aí você diz, agora eu tenho uma aplicação. Eu estava conversando com uma empresa que está querendo fornecer um relógio que, inclusive, mede PA. Você viu a Apple agora lançar o relógio que faz a medição da insulina direto pelo relógio? Vai ser lançado agora. Então, assim, isso aí você vai gerar um monitoramento. Aí tá bom. Eu vou medir a glicemia. Aí você vai dizer, mas para que eu realmente trato um diabetes? Pela glicose? Não. Eu não quero que a pessoa fique cego, não quero que tenha problema renal, não quero que tenha problema nervoso periférico que termine em amputação de perna. Então, você vê que nós temos uma série de sequência de por que nós queremos tratar. Colateralidade, né? Então, isso é importante. Mas tem outra coisa. A diabetes está virando uma doença epidêmica não transmissível convencionalmente. Então, ele é fruto do sedentarismo, do perfil do tipo de... Fruto desse lado de cá que você citou. Também da alimentação e vários outros. Então, aí você chega, vamos colocar um gadget que vê a tua glicemia, vão ver insulina. Mas esse outro lado de evitar que você tenha o aumento de
de glicemia. Então, você vê, isso é monitoramento de doença e eu tenho que gerenciar. Esse outro lado está vazio. Então, esse outro lado nós chamamos de saúde, de estilo de vida. Eu fico muito animado nessa questão da potencialidade. Eu só acho que o nosso grande risco é que nós não estamos formando grupos efetivos sobre aplicação de impacto. Se você não aplica de impacto, o modismo, ele corta fora a tecnologia. Mas se você faz de impacto, vamos chamar de inovações estruturantes. Então, a minha questão, vamos formar um grupo para criar as inovações estruturantes e fazer a internalização disso no dia a dia. 5G, olha, eu acho que vai estimular a internet das coisas médicas. Depois que eu disse, isso aqui é um monitoramento, ele é muito mais importante que uma teleconsulta, né? Sem dúvida. Então, eu acho que esse potencial ele pode ser muito bem explorado, assim como a perspectiva de lançar os robôs de telepresença domiciliares, né? Que vão também estar interagindo. E ele pode sincronizar com os gadgets para ver a parte da saúde. Eu sou um pouco cético quanto aos humanoides, né? Os robôs em si, mas eu acho que eu tenho 10 anos de frustração com os humanoides, né? Eu só vi pulando, vi fazendo gracinhas, né? Enfim, deixa eu dizer aqui o seguinte, em 2020 o grupo Dédalus deu um salto em seu plano de expansão com a aquisição de parte dos negócios de tecnologia da Agfa Healthcare em Haiti, tornando-se líder do mercado de soluções de saúde nos segmentos hospitalares e de diagnóstico. Em 2021, ela adquiriu a divisão de software da DXC Technology. Eu podia dizer Dexis em inglês, mas vou deixar DXC, porque senão fica muito complicado. E da mesma forma, a Salesforce está atuando de forma bastante agressiva na área de relacionamento, que é o seu core, né? Na área de relacionamento dentro da cadeia de saúde, médicos, intraprofissionais de saúde, para fazer com que essa relação seja... A Salesforce tem um atendimento muito ativo na área de registros eletrônicos, trabalhando, operando, inclusive, com a massa de dados que eles revelam, que eles trazem. Quando você falou sobre robótica, eu não vou resistir à tentação, eu sei que você é um usuário, como eu também sou, e todo mundo é um usuário, né? A pergunta é sobre as ferramentas generativas, tipo ChatGPT, tipo Bing, enfim, todas essas que estão surgindo no mercado e que, de certa forma, elas paralisaram um pouco a mente das lideranças que estão usando esse tipo. Eu conversei com o CEO outro dia, que ele falou, estou sentando lá para rever tudo que eu imaginei, porque a gente estava trazendo uma plataforma de IA, não sei o que mais, não consigo nem mais ligar para o fornecedor da plataforma, porque depois do GPT ficou tudo muito complicado. Me dá a sua opinião sobre o futuro da saúde dentro dessa imersão transformadora das ferramentas, que estão só no início, né? Como eu disse aqui na semana passada, a OpenAI disse que em dezembro de 2024 lança a versão 4 do GPT, e se a gente se assustou agora, vai se assustar muito mais com o que vem pela frente. Qual é a tua visão, não afetiva, porque a gente gosta de tecnologia, a gente sempre embarca nas coisas, mas a tua visão racional sobre isso? Guilherme, se você me permitir, eu vou abordar duas partes. A primeira parte sobre os hospitais, que você falou agora há pouco. Queria aproveitar que já existem críticas que hoje os hospitais só estão preocupados em tirar as pessoas de doença, mas que os hospitais deveriam se modernizar em hospitais conectados para cuidar da qualidade de vida das pessoas na casa, sobretudo nos idosos. Né? Então, já que você usou essa expressão, eu acho fascinante a possibilidade da modernização dos hospitais, além do teu escopo de atuação, numa unidade de telemonitoramento domiciliar dos pacientes que estiveram internados,
agora focando na gestão da saúde, criando uma rede. Uma extensão. Uma extensão. Então, aí entra... Por que eu falei da saúde distribuída? Não é para competir em nada. É, na verdade, a potencialização dos hospitais num outro segmento que eles não estavam atuando. É assim que se constrói a saúde conectada, né? E orientando em cada local quem, por direito, tem a excelência de ampliar os cuidados e gerar uma outra camada. Inteligência artificial e robótica. O robô, ele ainda é um meio. Inteligência artificial, eu dei aula recentemente para vários... Vou assistir você lá naquela conferência. no dia 20 de março, né, sobre o ChatGPT. Isso. Bom, deixe-me colocar minha posição. Quando eu dou aula para os meus alunos, eu digo, a inteligência artificial é uma inteligência cognitiva digital. Ponto. Como cognitiva digital, ele será melhor do que nós, seres humanos individuais, porque, na verdade, ele é uma inteligência colaborativa. Vários seres humanos colocando informações em grandes reposições e ele processa. Então, ele vai ser melhor do que eu individualmente, mas não quer dizer que ele é melhor do que a humanidade como um todo. Então, esse é um primeiro ponto. Aí me perguntam, e qual é o nosso futuro? Ser metacognitivo. Metacognição é uma definição de um psicólogo desse 1970. Então, a geração da sociedade 5.0 será ser humano metacognitivo. O que é metacognitivo? Eu disse, não, primeiro é saber extrapolar regras. Mas no mundo da inteligência artificial, é saber fazer boas perguntas. Posso dizer que o que eu ousei provocar? Uma pequena coisa no ChatGPT. Eu disse, olha, tosse, sem febre, saturação de oxigênio baixo e sem antecedente asma. Me listou. Tá, diagnóstico de diferencial, 20 possibilidades de diagnóstico. Tudo bem, eu como médico eu vou ler, mas isso em qualquer livro eu vou ter. Aí eu resolvi repetir igual, vírgula, no contexto atual. Bom, no contexto atual, você não pode esquecer que o Covid, só por vírgula no contexto atual. Então, se você não souber fazer boas perguntas, você não obterá boas respostas. Esse ensinamento que nós temos que fazer em relação à inteligência artificial. Porque ele simplesmente vai fazer as coisas... Vai responder em função do que você perguntar. Aí eu provoquei de novo o ChatGPT. O que é a Lei 14.510? É uma lei de telesaúde que foi sancionado em dezembro de 2021. Calma. Bingo. Aí nós chegamos a um ponto. Teu banco de dados vai até quando? 2021. Mas aí você chega a um outro ponto. Ele acertou no 14.510. Ele errou no ano. Pode ser uma falha pequena, porque é um dado desatualizado. Mas pode gerar uma conduta totalmente errada. Por quê? Ele não tinha atualização. E aí chega, quem é o culpado para tomada de decisão? Então, nós temos que entender uma coisa. A inteligência artificial, o ChatGPT, para mim, não passa de um Waze da saúde que me norteia. Vai ser importante, acho que tem a sua como ferramenta, mas nós temos que formar novos valores de saber fazer a técnica da investigação, da correlação de ideias e a tomada de decisão, né? Isso é importante que nós vamos começando a ver. E, então, o que eu acho que, às vezes, existe um certo exagero em extrapolar, em vez de nós partirmos de uma outra coisa. A teoria da hiperinteligência. Eu uso essa expressão. A pessoa diz, estamos falando de inteligência artificial, você está falando da hiperinteligência? Foi claro. Seres humanos com inteligência artificial serão seres hiperinteligentes. E eu sou um hipermotorista no mundo desde que eu tenho o Waze atualizado. Né? E é isso que nós temos que entender.
Não é ter medo, é fortalecer a educação para ensinar todos os limites do que seria isso. Aí vão chamar o ChatGPT, na verdade, ele é apenas uma prova de conceito, tá? Na verdade, ele vai ser um algoritmo que vai ser utilizado em várias unidades hospitalares Como no no Data futuro. Lake que você sugeriu. Exatamente. Você já pensou essa ferramenta no Data Lake precioso eu conseguir analisar saúde preditiva de precisão? E aí nós teremos os futuros médicos e profissionais de saúde, e aí nós estaremos na cidade da saúde. Chau, eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui e uma nomeação. Estou nomeando você agora diretor do DataSUS. Eu não sei nem quem está lá na direção do DataSUS, mas eu tô... Se você quiser, eu nomeio você ministro. Eu posso nomear quem eu quiser. Tá Então, eu bom. nomeio você No ministro nosso da mundo saúde. de ficção. Ficção a gente pode nomear. Estamos aqui dentro do ChatGPT. A gente pode nomear quem que a gente quiser. E eu nomeei você, né? E, de repente, eu encomendo para você, ou o presidente encomenda, ou você, por iniciativa própria, tem que fazer um planejamento futuro, né? Pode ser até baseado no que já existe, mas um projeto que leve em consideração as transformações digitais, as transformações culturais, os comportamentos, a mudança também da cadeia de saúde, embora ela não queira mudar muito, mas ela vai mudar também. Qual seria a amarração, qual seria a base? Eu sei que você gosta muito da ideia de linhas de consulta, né? Linhas de cuidado. E esse projeto estaria baseado... Porque eu não consigo imaginar o futuro aqui ou no Texas, ou Paris, né? Sem você ter a possibilidade de incentivar, seja monetariamente ou através da academia, da formação do indivíduo. Estou falando do ensino fundamental, quer dizer, você ter mecanismos para... essa semana que passou, eu tive uma conversa muito interessante com um dos diretores daquele PSHE da Grã-Bretanha, que é uma disciplina que está na academia do primeiro grau, do ensino fundamental, do ensino menor, que vai acompanhar a criança até a universidade e sempre dando noções básicas de saúde, noções de ética digital, né? Ética de acesso às redes, tal. E ele me disse que 70% das escolas britânicas já estão usando a disciplina, porque ela é optativa, ela não é compulsória. Mas 70% já estão usando. E mais, grande parte dela já está adicionando grande parte das coisas que você está falando para que a criança, quando chega a 17, 18 anos de idade, tenha uma mensuração razoável sobre os perigos ou as oportunidades que tem para frente. Então, me diga, o diretor ou o ministro da Saúde, na área pública, qual você acha que é o driver? Qual que é o caminho para a gente sair desse impasse, que não é só nacional, hein? Olha lá o Reino Unido, você vai ver tudo isso. Então, Guilherme, se eu tivesse o poder de decisão, eu faria 3 coisas só. Primeiro, instituir como matéria obrigatória o ensino da telemedicina e saúde, não como ele isolado, como integração de competências. É o que eu estou tentando fazer na Faculdade de Medicina da USP. Não é a tecnologia, é integração de diversos conhecimentos, mas focado com a tecnologia acelerando o processo. Então, disciplina obrigatória de integração de competências com telemedicina e telesaúde. Eu formaria, tá? Hoje nós estamos com o risco de formar 41.700 novos médicos ao ano, e só 700 ao ano sabem o que é telemedicina. O resto acha que é uma videochamada. Esse é o problema. WhatsApp. Ao ano. Ao ano. A segunda coisa que eu colocaria, eu sou meio suspeito, mas eu tornaria obrigatório todos os atendimentos serem híbridas, no mínimo híbridas. Aí você vai achar, por que híbrida? Você deu até uma vez para mim a data, 2030, tem que ser híbrido. Aí você vai dizer, mas por que híbrido? Porque eu posso fazer uma pré-avaliação clínico, de observação, tudo, e análise dos dados, eu posso resolver, mas eu também vou complementar no exame físico sendo necessário e otimizo a minha cadeia física de cuidado.
eu tornaria obrigatório e eu começaria a desenvolver os teleambulatórios em toda a rede de saúde e iria padronizar esse processo e recomendar um período de transição de 8 anos até tornar 100% híbrido. E eu fiz uma brincadeira. Receita Federal, hoje nós declaramos imposto de renda tudo em online. Ninguém vai querer declarar em disquete, né? Então, é uma transição. A terceira coisa, dentro desse híbrido, eu criaria, eu não vou, hoje se chama de RNDE. Deixa eu só fazer uma observação. É isso que você gostaria que acontecesse ou é isso que você acha que vai acontecer? Não, esse não é só eu gostaria. Sim, eu acho que vai acontecer, talvez em maior ou menor grau, dependendo da nossa capacidade de convencimento sobre o efeito positivo. Sim, claro. Então, aí as pessoas vão questionar, mas você vai colocar tudo híbrido? Sim. Porque entrando na linha do RNDS, ou algo mais simples, que eu vou chamar de compartilhamento de registro de ocorrência clínica, eu crio um data lake com a inteligência artificial, aí eu faço a preditividade. É que no atendimento presencial, em folha de papel, você não consegue criar esse data lake. Mas com isso, eu consigo criar uma unidade estratégica de intervenção antecipada. Estruturada. Exatamente. Então, se você tiver esses 3 blocos, em 2030, com a inteligência artificial aprimorada, nós teríamos, sim, uma saúde estratégica preditiva e uma técnica de logística que otimiza o processo. Mas se nós não fizermos essas 3 medidas, nós vamos continuar com o movimento browniano. Eu acho que lá precisa. Eu acho que esse tipo de atendimento é melhor. E com a preditividade, aí nós conseguimos construir as linhas de cuidado, baseado em dados, em ocorrências no dia a dia. Então, eu apenas fortaleceria esses 3, que o restante, ele vai ser natural. Sim. E na hora que nós conseguimos convencer que a formação híbrida, quer dizer, que a consulta híbrida ou que o atendimento híbrido consegue gerar a preditividade, então você consegue mostrar o resultado. Mas você não consegue fazer o atendimento híbrido sem investir na educação. Essas seriam as 3 medidas que eu faria. Esqueci o nome daquele médico, um médico importante na Grã-Bretanha. Outro dia eu vi uma conferência dele e alguém perguntou assim para ele, então, o dado é a resposta. Ele diz, não, o dado responde. Ele é mais do que a resposta. É o que você está falando. Quando você trouxer esses dados todos, você vai convencer da reciprocidade que o dado vai trazer, entendeu? Esse é um problema do Estado brasileiro, de qualquer Estado, é um problema do que você fazer com esses dados. Nós estamos chegando no final, mas eu não posso deixar de perguntar para você uma coisa que você é quase que o artesão dessa legislação que nós temos, que foi implementada agora em dezembro, né? Eu, particularmente, Chau, achei ela muito boa, mas ainda vi lacunas em relação... achei a legislação meio tutelar em relação ao paciente, entendeu? Achei que garante muita coisa a ele, mas dá pouca responsabilidade a ele. Então, a minha pergunta é, em relação ao futuro, o que você acha que as regulações... Não vou nem dizer telemédicas, mas as regulações que envolvem a saúde conectada, né, que envolvem todo esse... devem prover para quê? Para que a cadeia de saúde se sinta mais segura em investir, se sinta mais segura, porque esse é um grande problema. Quer dizer, a nossa mobilidade jurídica é de tal alto, como eu falei daqui da ANS, esse é um exemplo claro, quer dizer, ninguém sabe o que fazer, porque sempre depende de uma agência que vai dizer para você até onde você pode fazer. Então, no que se refere à regulação, o que você acha que seria importante no futuro a gente embalsamar para deixar com que o investidor, o empreendedor atue, principalmente as health techs, no setor de saúde?
Então, eu acho que assim, nós temos, assim, a Lei 14.510 é algo fundamental para o país, porque é uma lei federal de telesaúde, não é telemedicina, tá? Isso é algo importante. Sim, E a outra coisa que é mais importante, ele não é uma lei isolada, é uma lei que muda a lei do SUS, que é de 1990, e passa a reconhecer oficialmente as modalidades presenciais e não presenciais. Bom, tendo uma lei federal que reconhece modalidade presencial e não presencial dentro do SUS, alterando ou atualizando o SUS, isto não existe no mundo. Então, nós temos que ficar felizes porque nós tivemos uma coisa. é proibido proibir, como A você outra mesmo, como coisa, você mesmo não, disse. a outra coisa, e tem um artigo que diz, é proibido proibir a telesaúde sem justificativa correta. Antes era ao contrário. Sim, Bom, tendo essas duas áreas, aí você começa a criar todo um ponto. A lei explicita que cabe aos conselhos federais fiscalizarem a parte ética, essas coisas. Havendo isto, o que nós temos que olhar? A portaria de telesaúde do Ministério da Saúde, que também diz, não é só atendimento, sim, que esse é um outro erro. A sim. telesaúde são 4 grandes pilares: assistência, educação, pesquisa, promoção de saúde e prevenção de doenças. Olhando que o Brasil, em 2030, será o 6º país mais idoso do mundo, promoção de saúde e prevenção de doença é estratégia. Então, se junta lei, mas a portaria se diz. Temos tantas oportunidades, o que nós estamos aguardando? Só falta você assumir o SUS. Aí você chega a um outro ponto. A normatização. O problema de algumas health tech que eu vejo, que eles fazem o que eles pensam. Eles não conversam com estratégias estruturantes. Não, vai por aqui. Eu já conversei com 3 ou 4 e eu disse, isso não dá certo, não dá certo. Não me ouviram. 2 anos depois, quebraram. Mas eu já tinha te falado que dessa forma, não. Então, o ideal é talvez formar uma unidade de sistemas de estratégias para a saúde conectada, vinculada à lei federal, à portaria e outros, para orientá-los a como investir. Vamos chamar de inovações estruturantes. Hoje, da Self-Tech, uma grande parte falha, mais pela falta de conhecimento. Mas como essa lei federal ela é recente, aí chega um ponto, que tal você também estimular com que nós criamos essa parte do entendimento desse processo estratégico. E, por último, eu diria, lidar com os conselhos é importante, tanto que eu estou tentando, como presidente da Associação Brasileira de Telesaúde, transformar a associação como Conselho Brasileiro de Telesaúde, reunir todos os conselhos e compartilhar a nomenclatura entre nós, o que são os pontos e o que é uma integração. E aí nós temos a parte ética, então, assim, jurídico, né, o processo das ações e o processo ético. Isso facilita a consolidação das health techs. Maravilha. A gente diz que isso aqui não é uma aula, mas você não deixa de sempre dar uma aula para a gente. A gente chegou ao fim aqui do nosso capítulo. Agradeço muito a tua participação, a tua generosidade de vir conversar com a gente e colocar um pouco da tua visão, da tua preciosa visão sobre o que vem pela frente no futuro do núcleo de saúde, como você mesmo disse. Eu acho que isso é fundamental. Queria agradecer também a DGS Brasil, o grupo Dédalus, né, o grupo Fleury, a Salesforce e a InterSystems, pelo apoio que dão a gente conseguir fazer essa oficina para discutir o futuro. E espero que a gente esteja caminhando na direção de esclarecer algumas coisas para vocês. Vou deixar aqui um lembrete para vocês. Foi publicado no dia 22 de fevereiro de 2023 a seguinte informação da Our World in Data. A maioria das crianças nascidas hoje deverá chegar ao século 22. Grande abraço a vocês, até a semana que vem. Tchau, tchau.